Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Peço que inscreva-se no canal, deixei seu like e comentário. A atriz Bárbara Borges, que recentemente se viu envolvida em uma polêmica com Xuxa Meneghel, veio a público neste sábado, 29/7, para esclarecer a situação. A ex-paquita fez uma live no Instagram, onde, emocionada, afirmou que teve uma fala, em uma entrevista recente, tirada de contexto e que ficou chateada com seu nome no meio da polêmica, reiterando que adora Xuxa. A intriga começou quando internautas repararam que Xuxa deixou de seguir Babi no Instagram, o que poderia sinalizar um rompimento nas relações entre as duas. A conclusão foi que houve uma desavença após recentes declarações de Borges em defesa de Marlene Matos, ex-empresária de Xuxa, com quem a apresentadora teve um relacionamento profissional conturbado e que resultou em um afastamento de quase 25 anos. A relação das duas voltou à tona com desabafos da apresentadora na série Xuxa, o documentário, onde a rainha dos baixinhos acusa Marlene de abuso moral. Para começar, eu dei uma entrevista para Fábio Oliveira respondendo às perguntas, primeiro sobre o documentário, que eu volto a dizer que eu só assisti ao primeiro capítulo, ao primeiro episódio, na pré-estreia, ela justificou na live, começando a chorar logo em seguida. Enalteci, como sempre enalteci, a Xuxa. Ela é a minha ídola da vida toda, quem me acompanha sabe disso, sabe do meu carinho, sabe que a minha vida sempre foi atrelada a isso, o orgulho que eu tenho do meu início, da minha história de trabalho com a Xuxa, foi a realização de um sonho da minha vida, com meus 16 anos, sempre coloquei isso abertamente na história da minha vida, e ver esse tipo de maldade. Entrevista tirada de contexto. Babi continuou, explicando que sua entrevista foi focada em sua experiência durante a época em que era paquita. Eu falei sobre a minha relação com a Xuxa de admiração, da minha infância com ela, falei sobre a minha relação com a Marlene na época de paquita. Tudo que falei foi em relação à minha experiência na época de paquita. A minha entrevista para Fábio Oliveira foi falando sobre a minha época de paquita, o que eu vi no documentário, foi apenas o primeiro episódio. Falei que eu, Bárbara, não tenho mágoa da Marlene, dos esporros, das coisas que eu vivi. E no dia da pré-estreia, faço até um adendo aqui, eu já disse que eu entendo completamente a dor da Xuxa, entendo a dor das paquitas que viveram e têm traumas que eu não tive e eu respeito. A atriz ressaltou que jamais contestaria ou falaria qualquer coisa para defender ou tirar a voz daquelas pessoas que têm suas dores. Eu falei da minha experiência. Só que a partir daí, uma pessoa muito maldosa tirou apenas o que eu respondi da minha época de paquita, o que eu falei, que eu conheci o coração da Marlene naquela época, da minha experiência, do que eu vivi. Tiraram só essa parte e colocaram que eu estava defendendo a Marlene. Gente, eu não estou defendendo ninguém. Eu sei o meu lugar nessa história. Tanto em relação a Xuxa quanto a Marlene. Nunca tive amizade. Agora o carinho delas, eu sempre tive. Tenho o WhatsApp de uma, o WhatsApp de outra, mando mensagens de vez em quando dá vontade, em coisas específicas. E tenho sempre o carinho. Agora, amizade realmente, eu nunca tive. E também entendo. Por exemplo, o que está sendo falado é que a Xuxa deixou de me seguir depois que eu defendi a Marlene. Xuxa parou de seguir Babi. A atriz esclareceu que Xuxa não deixou de segui-la agora. Vamos lá. Em primeiro lugar, a Xuxa não deixou de me seguir agora. A Xuxa deixou de me seguir já tem um bom tempo. Na verdade, a Xuxa começou a me seguir enquanto eu estava na Fazenda. Na época, Xuxa entrou na torcida por Babi. Aparentemente, a apresentadora deixou de seguir a vencedora de A Fazenda 14 após o fim do reality. Ela não segue todas as paquitas e isso é compreendido por todas. A gente entende. Eu entendo e recebo exatamente o que a pessoa tem para me dar. Não fico mendigando, querendo coisa a mais ou inventando coisa a mais, eu aceito exatamente o que eu recebo, explicou Babi. A ex-paquita deixou claro que nunca defendeu Marlene Matos. Obrigada por todos vocês que estão aqui me ouvindo. Eu estou muito chateada mesmo de ter que fazer isso. Não sei nem se eu consegui falar tudo o que eu queria. O que eu queria deixar bem claro era isso, que tudo começou a partir da entrevista que eu dei para Fábio Oliveira. Quem quiser, leia a matéria e veja que, em nenhum momento, eu defendi
Eu falei sobre a minha experiência, reafirmou a ex-Paquita.